Boa noite. Estamos iniciando a nossa live aqui na Unimed Sul Paulista. Nossa ideia hoje é estar trazendo algumas informações sobre os cenários econômicos e os impactos da crise e medidas de gestão. E antes de passar para o nosso convidado palestrante, nós queríamos agradecer o Conselho de Administração, a diretoria executiva na condição do Dr. Marcos Cunha, diretor-presidente, nosso vice-presidente, Dr. Cláudio Barsante, e a superintendente, doutora Gisele Domingues, e todos os cooperados da Unimed Sul Paulista. Algumas orientações para a live. Nós vamos trabalhar com a palestra e caso os senhores queiram fazer alguma pergunta, né, o chat vai estar aberto para isso. Gostaria apenas de pedir para os senhores colocarem o nome dos senhores, a Unimed ou outra empresa, caso tenha sido convidado, né, seja bem-vindo. E agora eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante, né, o professor doutor Ariel Branco, doutor mestre em Administração e Ciências Contábeis pela FEA de Ribeirão Preto, USP, diretor sócio da XVI Finance, que é uma consultoria especializada em saúde suplementar, e professor do MBA da USP de Ribeirão na área de finanças corporativas. Então, uma boa palestra a todos e sejam bem-vindos. Bom, boa noite, Lucas. Agradeço ao convite da Unimed Sul Paulista, agradeço principalmente a você aí que fez toda a movimentação para esse evento acontecer. Agradeço a todos vocês que estão dedicando um pouco do tempo para essa apresentação. Depois a ideia é que a gente possa conversar em cima dos questionamentos, dos apontamentos de vocês. Quero agradecer também aos nossos amigos que devem estar participando aqui, o pessoal da faculdade, o pessoal da empresa. E vamos lá, né? A ideia é apresentar aqui por cerca de 30, 40 minutos e depois abrir para perguntas e que a gente possa fazer um debate em cima dos pontos. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Se a gente tiver algum probleminha técnico nesse momento, não nos perdoe, estamos nos adaptando ainda às ferramentas. E se tiver algum barulho de cachorro, eu estou em casa como marido de médico, eu tenho que respeitar essa quarentena com muito afinco. Minha esposa é otorrina, está na frente de atuação aí no Covid, então é algo importante que a gente faça nesse momento. Bom, vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Ok, bom, então deixa eu só colocar aqui e vamos lá. Bom, pessoal, o Lucas me apresentou, eu sou daqui de Ribeirão Preto, estou em Ribeirão Preto, a minha formação é aqui, a nossa empresa surgiu aqui, inclusive daí veio o nome XVI, que é da 16ª turma de administração da USP Ribeirão Preto, e também o DDD aqui da cidade. Nós atuamos exclusivamente no setor de saúde suplementar, com operadoras do sistema Unimed e projetos na área médica. Hoje nós estamos aí em mais de 11 estados, e temos como característica da nossa empresa um rigor acadêmico e uma base de pesquisa muito forte, até pela vertente acadêmica dos sócios, né? O Ulisses, meu sócio também, acabando seu doutorado na USP, e levamos isso para as publicações. A gente costuma fazer bastante estudos, a gente faz alguns levantamentos, algumas análises, com alguma frequência vocês recebem esses estudos em alguns grupos ou na mídia, e eu trago aqui então um pouco da nossa opinião, da nossa avaliação, quando os materiais não tiverem fonte. Estou referindo às projeções econômicas que nós fazemos aqui. Nós temos o Adriano, que deve estar nos acompanhando aqui, que é o nosso responsável pela área de economia, temos o Eduardo e a Nami, que são responsáveis, junto com o Zé Luiz, pela inteligência de mercado. Então, a ideia é apresentar um pouco desse aspecto econômico e os impactos, principalmente aos operadores de saúde, falando um pouco de tendência e de expectativas. Bom, essa crise, né, que nós estamos vendo agora, toda vez que tem uma mudança drástica de cenário e as coisas começam a ter desempenho econômico, financeiro e mercadológico em contrário ao que a gente esperava, a gente entra num cenário que tudo fica muito turbulento e a gente tenta aí
com essa apresentação, trazer um pouco de luz para esse momento. A crise ela veio bem forte, ela começou de janeiro para fevereiro, já com os movimentos, tanto na indústria, o PMI ele é um indicador que serve para medir a expectativa e movimentação dos gerentes de compra, dos setores industriais e de serviço. Então, janeiro para fevereiro caiu drasticamente. Toda vez que fica abaixo de 50 esse indicador, ele representa um momento de declínio na economia. Em todos os setores, as bolsas caíram no mundo inteiro. De fevereiro para março, tivemos quedas de até 40% em alguns mercados no mundo inteiro. O Brasil não foi diferente, nossa bolsa saiu de 120 mil pontos para 80 mil pontos. E a economia mundial não vai crescer, né? Pelo contrário, teremos um período de déficit na economia nunca antes visto na história do nosso capitalismo, nem mesmo em cenários de guerra, nem mesmo na Grande Depressão. Então, são muitas estimativas, é difícil prever qual é o impacto econômico de fato, mas o FMI, Fundo Monetário Internacional, traz uma expectativa de queda para os países envolvidos na faixa de 9%, 8%, 10%, alguns estudos falam até mais de 10%, 11%, 12% para os países envolvidos, enquanto para o Brasil, a expectativa do FMI é de 5,3%. Tudo isso depende claramente de quando a gente vai retomar a economia, a partir de que momento que vai reabrir esses mercados, né? Mas quanto mais distante, cada vez mais parece que nós estamos distante desse momento, mais difícil o desempenho este ano, mais impactados serão os mercados. Tá? Como referência, vamos a 5,3 de queda para a gente fazer algumas simulações e entender o que acontece para o Brasil quando a gente atinge esse patamar. China e Índia devem crescer alguma coisa, mas crescer 1% para esses países é grave, é uma grande crise, estão acostumados a crescer na faixa de 2 dígitos ao ano. Bom, e qual que é o impacto disso, né? Dois grandes impactos, né? Um deles é no emprego, aqui como exemplo que ocorreu nos Estados Unidos como referência porque a gente não tem dados no Brasil atualizados com a frequência que nós temos lá, e um indicador importante é o pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. São pedidos semanais, quantas pessoas deixam de estarem empregadas para se tornarem seguradas pelo seguro. Foram 30 milhões de pessoas, bateu um recorde de 6 milhões de pedidos aí por 2 semanas seguidas. Parece que o pico já foi, mas são 30 milhões de pessoas, isso representa aí, dentro de um mercado de mais ou menos 150 milhões de trabalhadores, né? Então, essa é o tamanho desse impacto, 1 a cada 5, 6 pessoas estão desempregadas já nesse momento. E quando a gente leva isso para olhar para o Brasil, né, partindo da base disponível do Banco Central de 62 para cá, mas mesmo quando a gente olha 1929, 1930, que foi uma grande depressão, a gente não teve quedas como essa. E comparáveis a esse cenário de cair 5%, nós tivemos as crises de 1980, de choque do petróleo, tivemos o confisco da poupança aí com o Collor, o impeachment dele logo em seguida, o subprime 2009, o impeachment da Dilma, 15, 16 foram anos difíceis, e agora esse ano 2020. Para essas últimas 2 décadas, especialmente aí a partir de 2009, né, nós tivemos cenários bem turbulentos no Brasil, especialmente a última década, sendo mais exato, né? A cada 5 anos a gente passa por graves crises e 2020 vem uma grande crise econômica. E resumindo os efeitos no Brasil, tudo que a gente entrar de reflexos econômicos vem basicamente 2 grandes fatores. Primeiro, elevação da dívida pública. Isso é a grande pedra no sapato da economia brasileira, porque a gente tem uma tendência de crescimento já há bastante tempo dessa dívida, né? Em que nós alcançamos aí o ano passado cerca de 75% do PIB em termos de dívida bruta, e as reformas vieram para tentar reverter essa tendência. Mais importante do que o valor, do que o percentual em relação à dívida pública do governo federal, é a tendência. Não teríamos problemas, basicamente, em ter um período ou outro fugindo dessa tendência como uma forma de enfrentamento da crise, que é o que aconteceu em 2020. Mas 2021, 2022, 2023, continuando essa tendência, voltam os grandes desafios, né? A gente tinha evoluído nas reformas, e aqui entra um pouco o cenário político,
tínhamos evoluído em reformas importantes, mas toda a agenda reformista do Ministério da Economia, com Paulo Guedes, fica completamente comprometida, debilitada nesse momento e com algumas das decisões no âmbito político que estão sendo tomadas. Então, isso é bastante preocupante, porque a partir desse cenário, a gente tem riscos de inflação, já que o governo precisa pagar a dívida, tem que emitir mais dinheiro. A gente tem déficit público, porque essa dívida custa e a gente tem que fazer economia para pagar o serviço da dívida, e com isso a gente também tem menos recursos para investir. A partir daqui a gente não consegue a manutenção da máquina, lembrando que a gente já teve um teto de gastos e agora todo o esforço do teto de gastos pode ser colocado em xeque nos anos seguintes, em que a gente não consiga ou não tenha as forças políticas e econômicas para manter esse teto. Então, vem muitos efeitos do crescimento da dívida. Esse é algo que impacta, muito embora, quando a gente compara com outros países, é sempre interessante de olhar, comparativamente, o Brasil, aí, dados de 2018, comparando com os outros países, não tem uma dívida das maiores, né? A gente tem, sim, uma dívida cara, já que a nossa taxa de juros reais é uma taxa de juros alta, mas tem espaço para crescer e não seria exatamente o problema o aumento da dívida. O maior problema é a tendência, são as reformas que vêm a partir daí ou deixam de ser implementadas. A gente tem esse espaço. Uma boa notícia em relação a isso, que essa dívida está cada vez custando menos. Daqui a pouco a gente tem o anúncio do Copom para hoje, que é o Conselho de Política Monetária, informando a nova taxa de juros. A gente tem uma taxa hoje de 3,75%. Podemos chegar a 3,25%, que eu acho mais provável, mas até a 3% ainda hoje. Bom, com isso a dívida tem espaço para crescer, custa menos, mas a tendência é o grande desafio. O outro principal efeito aqui para a área de saúde suplementar, é o mais dramático para a gente, é a explosão do desemprego. Vejam que quando a gente tem crises, como 2015, 2016, o desemprego ele aumenta exponencialmente ao contrário dos resultados econômicos. Então, se a gente tem uma crise, o desemprego aumenta. Então, a gente saiu, por exemplo, em 2015, a gente caiu 3,5 pontos percentuais, a gente saiu de 6,5% para 8,9% de desemprego. A gente foi para 12% em 2016, mantendo nesse patamar, e se a gente cair 5,3%, usando como referência os dados do FMI, a gente espera ter aí um desemprego de 20%. Como que a gente calcula isso, tá? Existe um conceito econômico, que é da lei de Okun. Ela tem algumas restrições para quando as taxas de desemprego são muito altas, mas é o melhor parâmetro que a gente tem como para fazer alguns exercícios de reflexão. Para cada 1% de desemprego, a gente tem o equivalente a 1.100.000 pessoas desempregadas, né? E a gente faz, qual deveria ser o PIB? O PIB deveria ser 2,3, que é o PIB potencial da economia, e a gente compara com o PIB que seria realizado. Essa diferença seria o hiato da economia, que é o quanto a gente deixou de crescer, né? Porque a gente caiu 5, mas era para ter crescido 2, então a gente deixou de crescer 7. Isso tem impacto no emprego, no desemprego no caso, e a gente está falando de acrescentar de desemprego aí mais algo como 9 milhões de pessoas nesse ano, até o final do ano. Isso é extremamente dramático em termos de consumo, em termos de retardar o crescimento, até mesmo problemas sociais, já que isso movimenta desemprego, violência, outras questões sociais bem relevantes, como educação, índice de desenvolvimento humano, entre várias coisas. Mas para a área da saúde suplementar isso é extremamente relevante, porque é a partir do número de empregados que a gente tem uma relação muito positiva com o número de beneficiários, né? Já que a maior parte dos contratantes de plano são pessoas jurídicas, coletivos por adesão, cerca de 80%, quando a gente reduz o número de pessoas empregadas, a gente reduz o número de beneficiários. Eu vou comentar mais à frente, quando a gente entrar nos efeitos específicos nas operadoras de saúde. De imediato, nas empresas, como de forma inédita, a gente tem a paralisação, redução das atividades. A gente não teve outro exemplo como esse da economia brasileira de parar as atividades. O que a gente tem é uma redução gradativa até a paralisação. Uma paralisação imediata, como é a suspensão da circulação, fechamento obrigatório ou não dos comércios, serviços, isso é uma coisa extremamente inédita, o que torna muito mais desafiador projetar esse crescimento, porque não é só abrir e as coisas voltam ao normal, não é assim.
Tem toda uma cadeia produtiva que precisa se recompor e tudo isso demora bastante tempo. Os efeitos de redução de demanda da receita, para todos os segmentos, os seus segmentos quase de forma geral. Alguns segmentos foram muito beneficiados, como, por exemplo, ensino à distância, segmentos de tecnologia, segmentos da área de alimentação, que tiveram um desempenho inicial alto, mas a maior parte das empresas industriais e serviços foram gravemente afetadas, daí, inclusive, a queda na economia. Essas empresas estão tendo dificuldade de acesso ao crédito. O crédito é fundamental, e daí também a gente tem um aumento dos custos de produção de serviços. Mesmo com a crise, o que permanece rodando vai enfrentar um aumento de custos. Por quê? Falta insumo, falta gente, né, absenteísmo, tem custos aí com medidas preventivas, com EPI, maiores custos logísticos. Então, é realmente um cenário novo para a gente. Em quanto tempo uma empresa quebra? Eu vi alguns comentários na internet, algumas discussões. Bom, será que o empresário não consegue ficar 2 meses sem trabalhar, que já quebra? É tão grave a situação? Na verdade, é mais grave ainda. Em um estudo feito pelo JP Morgan, em 2015, analisou cerca de 6 mil empresas para avaliar em quanto tempo ela continuaria arcando com suas responsabilidades financeiras, ou seja, ela continuaria pagando as suas contas sem ter dificuldade, sem quebrar. Em média, as empresas duram 27 dias sem receita. Só 27 dias. Alguns setores mais afetados, como restaurante, por exemplo, construção, outros menos. Setor de healthcare, aqui, 30 dias, esse é a capacidade de um hospital, em média, ficar sem receita, por exemplo. Tá? Então, é muito rápido, né? A maior parte das empresas acabam durando, em média, aí 27 dias, né? E sendo que 1/4 delas não dura nem 13 dias. No Brasil, a paralisação que afeta aí, 40% das empresas que tiverem mais de 30 dias já serão afetadas. Esse dado é bem recente, aí, do final de março, em base da pesquisa da XP. Então, a paralisação é realmente muito drástica. E os impactos disso no setor, nas operadoras de saúde? Eu acho que é a parte mais interessante para a gente discutir aqui nesse público. Antes, exatamente, dos impactos, vamos entender o que vinha acontecendo no setor em relação ao ambiente competitivo. Nós tínhamos, de 2011 a 2015, a evolução atingindo aí cerca de 50 milhões de beneficiários. Esse é o tamanho do mercado de plano de saúde, de operadoras de plano de saúde. Desse mercado, nós tínhamos 19 milhões de beneficiários para o sistema Unimed, 17 milhões para medicinas de grupo. São as duas grandes frentes de atuação nesse mercado. E olha que interessante, a partir de 2015, nós tivemos uma alteração no marco regulatório, na legislação, que permitia a entrada de capital estrangeiro na gestão e operadoras de saúde, algo que era restrito. É exemplo que acontece, por exemplo, com a aviação civil, que a gente não tem capital estrangeiro. Isso mudou no final de 2015. Com essa mudança, final de 2014 para 2015, com essa mudança, nós tivemos grandes empresas recebendo aporte de capital, exemplo, a Apivida, Notre Dame, a Mil, se fortalecendo nesse mercado, passando a competir de forma mais eficiente, tornando empresas maiores, obtendo ganhos de escala, sendo mais competitivas, mais profissionalizadas. E mesmo que o mercado tenha caído de quase 3 milhões de beneficiários, aí de 50 para 47, 3 milhões de beneficiários, essas empresas, em azul, aumentaram a participação, 17 para 18. Enquanto que o sistema Unimed, ano após ano, trimestre após trimestre, vem caindo vidas. Vem perdendo espaço justamente para esse tipo de empresa. E o que isso resulta em termos competitivos? Resulta num negócio chamado consolidação de mercado. A consolidação de mercado, ela é uma tendência em vários setores, uma realidade em vários setores. Aconteceu, por exemplo, no setor bancário. Em 94, abertura para o Plano Real, entrada do capital estrangeiro, tínhamos vários bancos que não conseguiram se adaptar, alguns bancos se tornaram grandes, nós temos aí cerca de 6 bancos grandes no mercado, que dominam aí 80%, 90% do mercado, e se tornaram os vencedores desse mercado, mercado consolidado. Na área de plano de saúde,
Isso vem acontecendo também, né, no modelo de quanto maior, mais eficiente, por isso que essa corrida por aquisição de carteira, por expansões de mercado, e fica evidente esse reflexo no número de empresas atuantes. Vejam só, o número de operadoras no Brasil caiu de 1.020 para 726, e de novo, a tendência, ano após ano, esse número é menor, tem menos operadoras no mercado, e operadoras do sistema Unimed caiu para 280. Bom, vocês vão dizer, o sistema Unimed tem 330 e poucas cooperativas. É verdade, mas operadoras de saúde, 280. O que significa isso? Que muitas operadoras do sistema Unimed se tornam prestadoras de serviço para outra, deixam de ser operadoras, deixam de ter a carteira, deixam de receberem pré-pagamento, deixam de fazer a gestão da carteira e passam a prestar serviço para uma outra. Por exemplo, em Santa Catarina tem muitas cooperativas prestadoras, na Bahia foi feito um movimento com a CNU, com algumas também. Então é uma tendência e que, no nosso ver, na consultoria, isso vai ser acelerado. É um movimento que somente as eficientes vão conseguir sobreviver nesse formato durante a crise. Então é uma corrida pela eficiência, é uma corrida por liderar esse processo, é uma corrida para não entrar como necessariamente as estatísticas de empresas que se tornaram insolventes. Ok? Então, essa tendência deve ser acelerada com esse movimento, com essa crise. E outro impacto interessante a gente observar é a pirâmide etária da saúde suplementar e da pirâmide brasileira, elas são muito parecidas em população idosa e população mais afetadas pelo Covid. Eu vi algumas análises dizendo que as operadoras de saúde não seriam afetadas. Na verdade, estão sendo, sim, e da forma igual ao restante da população será. O vírus ele não vai escolher se tem plano ou não para fazer a infecção. É claro que as operadoras de saúde têm mais estrutura, isso faz grande diferença, mas elas serão igualmente afetadas em demanda por atendimento. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá em Nova York, metade da população que foi internada na cidade de Nova York tinha mais de 75 anos. 34% mais de 65 anos. Então, esse público, que é acima de 60 anos, que é um público de risco, é igualmente representativo na saúde suplementar, de 14%. Vai ser afetado, sem dúvida. O setor já vinha passando por uma evolução na taxa de internação, saiu de 16% para 17%, em virtude do envelhecimento da população, mais tecnologia, judicialização, uma série de fatores, mas essa reta era ascendente em relação aos indicadores de custos assistenciais. Os hospitais, eles já tinham uma ocupação na faixa de 76%, vai perder espaço coletivo, mas o Covid vai rapidamente consumir esses leitos privados também. Então, a gente vai ter uma elevação da taxa de internação para as operadoras, o que vai representar uma continuidade, ou até mesmo uma elevação ainda maior na representatividade das internações diante de seus beneficiários. Porque o prazo médio de internação do Covid acaba sendo bem maior, de 14 a 21 dias. E como que as operadoras estão preparadas para enfrentar isso? Esse gráfico aqui, ele mostra para a gente o desempenho financeiro por tipo de operador. Então, os Unimedes, por exemplo, tinham, em 2019, né, vindo inclusive de anos melhores em ascensão em termos financeiros, cerca de 5,6% de margem líquida. Essa é a margem de uma operadora do sistema Unimed, 5,6%. O que é uma margem boa, mais baixa em relação ao que pode ocorrer na elevação da sinistralidade. As operadoras tinham aí cerca de 79% da sua receita já era custo assistencial. Então, 19% é custo assistencial, a diferença para despesa administrativa, despesas financeiras, sobra 5,6%. Não é margens tão elevadas para lidar com inadimplência, com elevação do custo assistencial, com esses efeitos. E quais são esses efeitos? Bom, primeiro, redução da carteira de beneficiários. De beneficiário, a gente vai trabalhar, então, com um cenário de 20% de PIB, em termos de queda, de 5% de queda no PIB, nos acarreta em 20% de desemprego, o que nos leva a 43 milhões de beneficiários. Então, nós podemos chegar aí até 4 milhões de perda de beneficiários usando esses parâmetros.
Se a gente cair 3, esse número vai ser logicamente menor, mas é um potencial de queda de até 4 milhões de beneficiários, de 47 para 43. Há uma relação clara entre emprego, variação no PIB e número de beneficiários. Então, quando a gente tem aí uma economia na faixa de 2% de crescimento, a gente encontraria cerca de 49 milhões, 48 milhões de beneficiários. Quando a gente vai para uma queda de 4, a gente vai encontrar 45 milhões de beneficiários. Quando a gente vai para 5% de queda, esse número cai para 43 milhões de beneficiários. Então, de acordo com a queda da economia, a gente tem uma relação quase que direta, em termos percentuais também, com o número de beneficiários. E isso, além dessa questão de queda da carteira, a gente tem inadimplência e redução do faturamento. Então, a gente for pensar no primeiro momento, o que a gente tem? No primeiro momento da crise, ela vem com uma sensação muito falsa para as operadoras de saúde, que é uma sensação de redução de sinistralidade, né? Suspendemos os procedimentos seletivos, reduzimos o volume todo dos hospitais, mas aí a gente tem um resultado de caixa, um bom desempenho. Mas aí logo em seguida, que é a segunda onda, então nessa primeira onda, os operadores estão sendo beneficiados, a própria ANS vem apontando isso em suas reuniões, mas o problema não é exatamente esse momento, mas sim as próximas ondas, logo a partir de agora, que a gente tem inadimplência, essa é uma onda complicadíssima em termos de desempenho do setor, porque a gente vai ter atrasos nos recebimentos, judicialização, déficit de caixa, perda no caixa e, consequentemente, também nos investimentos que serão realizados. Essa inadimplência, a gente viu que as Unimedes não têm muita margem para lidar com a inadimplência. Né? Inadimplência de 5% já consome o resultado do ano inteiro. É exatamente um ponto a ser olhado com muito cuidado. A segunda onda também vem com internações de Covid. Algumas Unimedes já foram impactadas logo de início, principalmente Norte e Nordeste, que é onde as operadoras de saúde estão tendo mais dificuldade nesse momento, principalmente o sistema Unimed, e logo vai chegar para todo mundo. Vai chegar em Minas, vai chegar em São Paulo, mas algumas vão chegar um pouquinho depois, né? Talvez aí junho, final de maio, a onda de Covid chega. Quando chega, custos com internações e demanda por investimento em estrutura. Muitos estão investindo em hospitais de campanha, aquisição de equipamentos, expansão do estudo de leitos. No mesmo momento, logo após a inadimplência, vem a perda de beneficiários. Com a redução do emprego, a gente tem exclusões no número de vidas, queda na receita, do faturamento. Desafios comerciais e financeiros, então, logo que passar essa onda do Covid, falando aqui mais ou menos 100 dias, pelo que a gente vê em outros países, esse prazo de 100 dias, desde, normalmente, do caso 100, começamos a contar por volta do caso 100, marcando 100 dias para frente, a gente enfrenta os desafios comerciais e financeiros, não vai ser fácil aumentar, fazer os reajustes de carteira de beneficiários, podem, inclusive, saírem medidas legais proibindo o aumento, já tem iniciativas de legislação nesse sentido, de órgãos de proteção ao consumo. A concorrência vai aumentar muito, a briga vai ser muito mais do que é agora, porque as pessoas vão perder renda, então o preço passa a ganhar mais importância ainda. Dificuldades para reajustes, os custos administrativos vão aumentar em termos percentuais, porque a receita vai cair, o custo administrativo é fixo, aquela operadora de médio porte que trabalha na faixa de 11% a 14% de despesa administrativa vai aumentar muito, então vão ter que fazer reestruturações, captações no mercado. Nesse momento, a sinistralidade aumenta. É quando a gente reverte aquele cenário que nós tivemos no primeiro momento. Então, a primeira onda é de sinistralidade baixa, a segunda de inadimplência e efeitos econômicos e a terceira de elevação da sinistralidade. Essa terceira onda é quando a gente tem envelhecimento da carteira, porque quem sai, normalmente são beneficiários mais jovens, que está ligado diretamente à massa de emprego, e não só por serem mais jovens, como também quem vai fazer um esforço maior de pagar o plano, uma família com 5 pessoas, por exemplo, juntam as 5 e pagam o plano da pessoa mais doente. Então, a tendência é fazer uma seleção pelas pessoas que mais necessitam. E com isso a gente não pulveriza tanto a carteira, torna o risco maior.
E aí o último momento, depois disso tudo, a reestruturação, que é justamente quando a gente acredita que vai ocorrer a intensificação dessa consolidação no mercado e acelerar o processo de verticalização. Os hospitais estão ganhando muito destaque nesse momento, os recursos próprios se mostram ainda mais importantes, governança corporativa em termos de gestão para tomada de decisão, análises, controles internos, isso é extremamente relevante. Bom, e de medidas de gestão, são 3 grandes blocos, né, que a gente pode separar assim. Um bloco de reação imediata, que é quando a gente para, opa, vamos fazer o diagnóstico, vamos entender o que está acontecendo. Acho que a maior parte dos médicos já passou por isso. Um bloco de sobrevivência, eu acho que esse ciclo que a gente está vivendo agora, maio e junho, que a gente tem uma priorização aí em termos de contratos, vamos renegociar, adesão aos incentivos econômicos, como suspensão de contratos, suspensão de jornada de trabalho, e o momento da recuperação, que é quando vamos ter essa adaptação, essa seleção de alguns produtos, priorização de outros produtos como produtos de rede própria para ser mais competitivo, produtos de APS para poder fazer a medicina assistencial primária, podendo controlar melhor custos e uma relação de integralização do cuidado. Essa é uma tendência que vai sair ainda mais fortalecida. Um conceito bem importante que eu queria deixar com vocês como medida, que a gente, vamos resumir a parte de gestão financeira na crise, seria o plano dos 100 dias. O plano dos 100 dias é um conceito que a gente utiliza sempre que é necessário fazer grandes mudanças, fazer rompimento com ciclos anteriores, como, por exemplo, quando o presidente assume, quando a gente faz processo de fusões e aquisições. O plano dos 100 dias ele é muito utilizado no mercado e, como sugestão nossa, dividimos em alguns blocos. Nos primeiros 10 dias, diagnóstico inicial. Aqui, como referência, a importância da formação de comitês de crise. Comitê de crise do Covid, comitê de crise comercial, financeiro. São essas 3 grandes áreas dentro dos operadores de saúde. Então, o Covid vai cuidar assistencial, vai montar gripário, vai montar as frentes de atuação assistencial, comercial para fazer renegociação de contratos, acordos com os beneficiários, e no financeiro vai ali trabalhar com medidas de captação de recursos e injetar liquidez. No segundo bloco, no segundo momento, os 20 dias, é quando vão ser necessários os cortes de contratos, de salários, de custos, de despesas. É aqui que a gente vai fazer as principais medidas. Nos últimos 30 dias, a gente vai buscar acessar o crédito, algo que às vezes demora um pouco em relação às atividades iniciais, e vamos atuar para começar a ter um melhor desempenho na parte comercial, na parte de vendas, tentar já garantir algumas medidas de liquidez. Nos últimos 30 dias, priorização de produtos. Quando eu falo produto aqui em plano de saúde, que tipos de planos que a gente vai oferecer. Normalmente há uma tendência de priorizar produtos de custo mais baixo nesse novo modelo de mercado. Aqui a gente já tem que estar com reestruturações de organogramas, com novos planejamentos de dívida, e nos últimos 10 dias a consolidação, definição dos indicadores, ciclo PDCA, né, que é o ciclo de planejar, executar, checar e corrigir. E a gente tem aí uma série de medidas sendo montadas nesse momento. Lembrança de todo e qualquer reflexos e impactos na gestão em termos de crise. Caixa acima de tudo. Caixa é oxigênio. Então, aqui nós vamos suspender impostos, priorizar fornecedores, renegociar dívida, cancelar contratos, suspender investimentos. Caixa é a parte mais importante. E na área de custos, acho que é sempre interessante comentar dos custos, o que representa praticamente uma arte na hora de cortar esses custos e enxugar. Nós temos que fazer esses cortes em blocos onde são mais representativos. A gente já teve alguma experiência em consultoria que pedia para o gerente de uma determinada unidade, por exemplo, de um hospital, cortar custo, ele via com uma medida de cortar a maçã dos funcionários, de cortar o molho da salada. Não, gente, isso é lenda em administração. O custo é num grupo maior, então seria na curva A, onde a gente tem 20% dos itens, 20% dos contratos, 20% dos nossos custos, 20% dos itens, né, representam 80% do custo. Essa curva A que a gente vai cortar de início, suspendendo contratos
e brigando. Como exemplo de medidas mais adotadas dentro do grupo de pessoas, por exemplo, as operadoras têm uma folha de pagamento muito alta em relação aos outros setores. A demanda de pessoas, tanto por hospitais, recursos próprios, tem uma atividade de serviço, naturalmente tem um custo com folha de pagamento elevado. As principais medidas adotadas aí no Brasil, dado esse final do ano do mês passado: redução de jornada de salário, redução de salário e suspensão de contrato. Essas medidas representam as principais adotadas nesse momento. Ok? Então, muitas operadoras já suspenderam isso, seja em hospitais, seja na parte administrativa, quando não teve ali o pico do Covid, obviamente, quando não teve o pico assistencial. E essas revisões de contratos são extremamente importantes, né? A gente tem uma judicialização grande nesse momento, as empresas não querendo pagar, elas não, contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço, de aquisições, de investimentos, tudo isso vai discutir na justiça, vai brigar, mantendo o foco na liquidez da empresa. E a importância dos planos de contingência. Nós fizemos até um estudo aí com o professor Ulisses, sugerindo alguns planos de contingência, que estão lá no nosso blog, para serem desenvolvidos nas áreas das operadoras de saúde. Então, tem lá a área de mercado, o que são as ações a serem realizadas, os gatilhos, como referência. A ideia é que a gente tenha grupos, esses comitês, pelo menos esses três, né, comercial, financeiro e o assistencial, para poder tomar decisões colegiadas de forma rápida, de modo que as decisões também sejam com menor chance de risco. Uma pessoa só, no meio da crise, uma decisão, a chance de risco de errar é maior. Sendo uma decisão dentro de um comitê, uma decisão colegiada, a gente aumenta as chances de sucesso. Então, para fechar e para a gente ir para uma conversa, bater um papo em cima desses itens, as considerações finais, minha e nossa da consultoria. O sistema de saúde sairá mais fortalecido. Nós não temos dúvida disso. Por que mais fortalecido? Nós estamos entendendo, enxergando uma série de gargalos assistenciais, de gargalos da indústria, como, por exemplo, essa dependência da China para equipamentos assistenciais, e com isso a nossa indústria também tem se movimentado para produzir aqui, por exemplo, casos de respiradores. Os profissionais de saúde estão sendo muito valorizados, médicos, enfermeiros, técnicos, pesquisadores, isso eu acho fantástico, isso traz uma valorização no mundo inteiro e torna os profissionais cada vez mais respeitados na nossa sociedade. A valorização dos recursos próprios e verticalização, operadoras com recursos próprios estão saindo melhor, estão mais preparadas para lidar com o problema, têm um controle maior da situação, então a tendência é realmente de aumentar essa verticalização, e a busca por eficiência em grande escala vai ganhar ainda mais destaque. O que significa isso? Operadoras tentando se tornar maiores, juntando com outras, buscando reduzir custo administrativo, investir em tecnologia e entrando muito mais fortes para a retomada do crescimento, que pode ser muito rápida. Em 2021, as expectativas já de retomada do crescimento, então diferente do que foi em outros momentos de grande depressão, em que isso se arrastava por ser um problema de capacidade produtiva, de demanda. Aqui a gente pode ter uma retomada rápida em 2021. Esse ano não acredito, mas 2021 os economistas estão até colocando com taxa de crescimento na faixa de 3%, muito do que está sendo reprimido agora pode acrescentar em retomada do ano que vem. Então a gente acredita aí dentro da consultoria que realmente vamos ter sistemas melhores profissionais, mais eficiência, e tudo vai sair de forma a tornar o modelo mais forte na saúde suplementar. Ok? Bom, obrigado aí pela disponibilidade de vocês, pela atenção. Queria bater um papo, então, gostaria que vocês mandassem a pergunta, o Lucas vai passar aí as perguntas para a gente. Lucas, com você a palavra. De antemão, obrigado, Adriel. Acho que foi bem esclarecedor. Várias perguntas você já foi matando durante a apresentação, né? E só relembrando para o pessoal que está participando da live aí, nós estamos com o chat aberto, então fiquem à vontade em mandar para nós e nós estaremos repassando essas perguntas para o Adriel. Adriel, tem uma primeira pergunta aqui. No seu ponto de vista,
O que pode impactar nesses próximos meses aí? Qual seria o maior impacto? A crise propriamente dita da saúde devido ao corona, né? Essas informações da economia em relação a estar produzindo moeda e automaticamente uma possível inflação, ou a crise política? Passo aí para você. Eu vejo, nós acreditamos aqui na consultoria, que a maior onda que vai afetar as operadoras de saúde é a onda econômica. A política influencia a econômica, com certeza, mas a curto prazo a onda econômica vai trazer inadimplência. A inadimplência vai aumentar muito. Algumas Unimedes têm carteira mais concentradas em setores, por exemplo, de aviação, em setores industriais que são mais afetados. Então, aquelas Unimedes que tem uma 20, 30% da carteira numa empresa que vai demitir, que vai suspender a atividade, ela vai ser muito afetada. A inadimplência, já estamos observando no segmento a partir de abril. Inclusive a ANS pediu para informar a inadimplência e ocupação antes Covid, né? Então, realmente, eu acho que é inadimplência e logo em seguida a redução da carteira. Outra pergunta aqui, né? O boletim Focus, ele já demonstra para nós, a partir dessa semana, uma queda da produção industrial de 2,75%. Você acha que esse impacto ele pode ser maior aqui em São Paulo, já que o ponto maior dessa epidemia está aqui, e a probabilidade de segurar mais essas empresas fechadas, isso pode agravar um pouco mais? O que você está imaginando aí percentualmente dessa queda? Boa pergunta, uma pergunta bem específica. Em relação ao setor de São Paulo, ele é mais industrial do que outro segmento, do que outras regiões, mas a indústria não está sendo afetada igualmente em todos os níveis, né? Alguns setores industriais estão sendo mais afetados, automobilístico, indústrias de bens duráveis que podem ser postergados. Então, se não tiver medidas de incentivo, o impacto será muito grande nesses segmentos. Alguns, como indústria na área de saúde, de alimentos, que também é forte no estado de São Paulo, muitos frigoríficos, né? E rede atacadista aí, assim, indo para a área de serviços, acho que serão menos afetados. Então, a gente tem que olhar caso a caso, regiões a regiões, e a queda será grande, né? Para quem no PIB cai nos 5%, cai todos os segmentos, e a gente tem que olhar caso a caso. O setor de São Paulo industrial, e por ser o motor da economia no Brasil, a maior parte do desenvolvimento econômico ocorre no estado de São Paulo, o efeito vai ser maior, sim. Outra pergunta aqui, Adriel, que é uma pergunta de grande discussão que a gente está vendo aí dentro do sistema Unimed, né? Essas operadoras que estão verticalizadas, né? Elas sofrem mais pelo custo fixo ou elas vão sair mais fortalecidas no final dessa crise? No primeiro momento, sofrem mais, porque ela tem um custo fixo que ela não consegue diluir nesse momento, ao contrário de quem não tem o recurso próprio, aí empurra o problema para a rede, tá? Nesse primeiro momento. Num segundo momento, que é quando vem a onda Covid, aí inverte. Aí quem tem rede própria consegue ter menores prazos de internação, consegue ter melhor gestão do controle do custo assistencial, da demanda, e aí inverte a situação. Então, se a onda da Covid não chegou, aquela que não é verticalizada sai beneficiada. Quando chega, inverte o modelo, tá? Então, no estado de São Paulo, dependendo da região, por exemplo, nos grandes centros, isso já está chegando. No interior ainda não, mas é uma questão de tempo para que isso aconteça. Outra pergunta aqui, todo momento de crise também é um momento de oportunidades. Quais são as maiores oportunidades para as operadoras de saúde agora? As oportunidades surgem, inclusive, nas necessidades, né? Qual a necessidade que surgiu agora? Telemedicina. Então, aí tem uma oportunidade para regular isso, montar modelos melhores. A gente ficou muito tempo contra a tecnologia. Minha esposa é médica, eu sei a opinião que os médicos têm em relação a isso, mas veio com uma necessidade muito maior, e daí surge a oportunidade para que os consultórios, os médicos, as operadoras se adaptem a isso também. Outras oportunidades devem surgir. Adequação dos modelos de atuação para poder
atender a um público que vai precisar de preços no produto, ou seja, preços menores. Então, tudo aquilo que for para custo assistencial. Por exemplo, oportunidade para quem não tem APS. O momento é esse. É o modelo APS de atenção primária à saúde. É uma forma de você fazer o gerenciamento, né, de uma carteira, de um grupo de pessoas com foco na saúde, não na doença. E essa mudança de, opa, será que eu tenho foco na doença ou na saúde? É um plano de doença ou um plano de saúde? Essa mudança de poder buscar a integralização do cuidado, de poder fazer esse acompanhamento todo, acaba sendo uma oportunidade. Então, produtos mais competitivos, foco no custo assistencial, modelo de negócio para cuidar da saúde, isso são oportunidades que surgem aqui. Além disso, quem tem caixa para poder investir vai poder adquirir imóveis, equipamentos a valores mais baixos, por contratações de prestadores de serviços a valores mais baixos, os investimentos para quem pode fazer nesse momento, não em ações, nada, olhando pela parte assistencial, de aumentar a verticalização. É uma boa oportunidade. Um outro ponto, Adriel, acho que o povo está tentando ajustar aí a tela, mas a live continua, tá? Tá mais voltado ao corona mesmo, né? Você acha que esse número de infectados e internações a gente está vendo uma crescente, principalmente aqui no estado de São Paulo? Você acha que isso deve chegar no interior? Vai chegar com a mesma criticidade da capital? Bom, Lucas, dado as premissas assistenciais, se torna apenas um problema matemático, né? Então, entendendo, se você usar a taxa de infecção, taxa de utilização de UTI, de internações, é só uma questão matemática para definir qual é o ritmo que isso vai acontecer. Que vai acontecer no Brasil inteiro em um determinado tempo, isso vai acontecer, né? Até atingir essa imunidade de rebanho, ou enquanto a gente não conseguir achatar essa curva de forma que encaixe no sistema Unimed, dentro das operadoras, dentro do sistema de saúde, isso vai acontecer. É mais uma questão de quando. E analisando nessas últimas semanas, crescimentos estão sendo assim, exponenciais. Por exemplo, cidade de Maceió, que é uma cidade de Nordeste, uma cidade que há 20 dias nós não tínhamos 100 casos na cidade. Hoje nós já temos mais de 1.200 casos. Cidades que não tinham, e quando atinge a partir de 100 casos, o crescimento é muito rápido. Então, a gente não sabe exatamente quando, mas vai acontecer sim. Na nossa avaliação, é difícil fugir desse problema. Aí o esforço e a importância do isolamento social, de fazer essa dilatação da taxa de crescimento dessa curva, podendo atender de forma suficiente. Porque, por exemplo, no Nordeste, usar o caso Ceará, né, da Unimed Fortaleza, que fez um hospital de campanha, fez grandes investimentos, montou uma estrutura, anunciou na mídia com mais de 300 pessoas internadas no seu hospital, a demanda ela vem, e quando vem, o custo vem junto, e aí todas as complexidades referentes. Tá? Vai acontecer, a gente não sabe quando, mas isso vai acontecer no interior também. E, aliás, um ponto importante nisso de olhando o reflexo do Covid, é como fica evidente, Lucas, o conflito de interesses com a rede. Em que sentido? Muito daquela demanda que existia com a rede caiu, muito por conta da suspensão eletiva, mas fica claro que havia muito excesso de demanda na rede, para quem não tem um hospital próprio para poder comparar. Retomando a sua primeira pergunta. Em que sentido? A gente tem, vocês conseguem comparar isso melhor, por ter recurso próprio, Unimed Paulista e outras Unimed com recurso próprio, mas quem não tem, não ficava um pouco perdido. Será que esse indicador de internação, de procedimentos eletivos, de prazos médios, tudo isso faz sentido? Quando vem a crise, nossa, era tudo isso que tinha de excesso? Tá? Porque mesmo aquilo que era dado de urgência também caiu. E nem tudo é efeito do Covid, muito é simplesmente de excessos que estão deixando de acontecer. E isso mostra também para quem tem recurso próprio a importância disso. Acho que fica mais claro essa importância da verticalização nesse momento. Outra pergunta aqui, Adriel. Essa semana aqui o Supremo, né, considerou que o Covid é uma doença ocupacional, né? Você acha que isso diretamente vai afetar as operadoras de saúde, principalmente as verticalizadas, né?
Aí os hospitais, sim, né? A gente tem um grande índice de profissionais de saúde sendo infectados. Alguns lugares, 20, 30% dos casos, os hospitais de São Paulo, o Einstein, Sírio, sofrendo com todos os problemas decorrentes, né, da infecção dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros que estão na frente. Isso tende a aumentar a responsabilidade da Unimed, das operadoras de saúde, que têm recurso próprio, e aumentando os custos futuros. Mas, especialmente para a área de saúde, me parece fazer muito sentido, né? Eles estão na frente do problema, é justo que eles sejam amparados. Eu não sei se para outros setores poderia fazer sentido, já que a pessoa pode se infectar na rua, em uma festa, em uma outra coisa. Mas para hospital, a gente espera até que os profissionais sejam ainda mais valorizados em termos financeiros. A exemplo que o Estado de São Paulo anunciou, né, pagar bonificação. Eu acho que esse é algo que iria acontecer, né, já que eles estão na guerra, quem tomar tiro tá envolvido, tem que ser assistencial primeiro, tem que ser cuidado primeiro. Tem uma última pergunta aqui, caso alguém queira mais fazer, tá? Fique à vontade. Voltando à parte econômica, né? Você comentou sobre os percentuais da dívida pública, né, do governo, e toda vez que a gente fala nesses percentuais superiores a 60%, a gente fica com medo de existir a necessidade de o governo produzir moeda e isso automaticamente aumentar a inflação. O que você enxerga sobre esse cenário e o que você entende do impacto imediato, digamos assim, nesses próximos 100 dias, né? Como nos próximos 100 dias, eu acho que o efeito de inflação seria muito pequeno, porque vai ser compensado pelo desemprego. Como o desemprego perde renda da população, perde força de consumo, a tendência é até manter as quedas de inflação que nós estamos observando. O maior problema pode ser a prazos maiores, até que uma emissão de moeda nesse momento, eu acho que não seria um grande problema, porque nós estamos vendo em outras economias essas mesmas medidas como nos Estados Unidos, em países desenvolvidos. Eu não acho que esse seria um problema a curto prazo. A médio e longo prazo, se não vierem reformas, aí sim uma grande preocupação com a inflação. Tanto que a gente observa, por exemplo, que a taxa de juros está caindo, vi aqui caiu 0,75, né, foi para 3 pontos percentuais, mais uma mínima de recorde na Selic no Brasil, mas essa taxa de juros, no momento, não está chegando às empresas. Por quê? Porque os empréstimos a longo prazo estão com taxas altas ainda. A curva de juros esticou, aumentou. Então, o que significa isso? O mercado está imaginando duas coisas. Primeiro, a inflação pode aumentar e com isso o governo ter que aumentar a taxa de juros no futuro para poder compensar. Então, a taxa de juros já se antecipa e as taxas futuras, 2025, por exemplo, entre 6% e 7% ao ano. Então, está 3 agora e está 6 daqui a 5 anos, já é uma expectativa de inflação. E o outro é que o governo não vai conseguir implementar essas medidas de reforma que impactam a inflação e impactam também no índice de confiança, tanto de gerir inflação, como gerir também as medidas e toda a parte econômica que poderia dar o motor da economia para poder trazer investimentos e acelerar a nossa retomada. Então, acho que o maior impacto é de médio prazo com expectativa de inflação. Ótimo, Adriel. Eu acho que estamos aí com 1 hora de live, batemos a meta aí certinho, né? Eu queria novamente te agradecer em nome do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Unimed Sul Paulista. É sempre um prazer estar conversando com você e aprendendo, né? A gente tem aí alguns anos de bate-bola e queria que você finalizasse, né? Se colocasse à disposição aí, a gente sabe que tem várias Unimedes aí participando e, cara, obrigado, viu? Lucas, eu que agradeço de novo o convite da diretoria, da Unimed todos os participantes que estão aí conosco até agora. Quero deixar a mensagem que nós acreditamos nas cooperativas, defendemos isso com propósito, inclusive pessoal. Eu sei como é o modelo de trabalho fora das cooperativas, não é um modelo sustentável de prática da medicina. Então, todo esse crescimento
de eficiência, a gente defende, seja dentro das cooperativas, a gente busca tudo isso que a gente fala, que a gente acredita, a gente busca estudos para referenciar, porque a eficiência é o que vai salvar o sistema cooperativista. Eu acho que essa é o norte em todas as decisões de planejamento, agora mais do que nunca, eficiência acima de tudo como norte de todo planejamento. E por isso vocês podem contar com a gente, comigo, com a nossa equipe, e de novo agradeço, muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.